Oi galera, quem fala aqui é o Ninja Mascarado. Eu vou estar reagindo no vídeo do canal do Linkzinho. Espero que vocês gostem, vou estar reagindo. Se inscreve no canal pra me ajudar a pegar 200 mil inscritos, mano, por favor. Não custa nada. Esse aqui é o Itachi Uchiha. Provavelmente um dos personagens mais idolatrados, mais gostados, que o pessoal mais paga um pau em Naruto Shippuden. Inclusive você que tá assistindo esse vídeo aqui. O que você acha do senhor reizinho do Genjutsu aqui? Você acha que ele é algum tipo de Pô, eu gosto do Itachi, acho ele um personagem legal. E ele é muito... Ele tem muito fanboy. herói incompreendido que se sacrificou por um bem maior? Ou uma vítima, um mar? Pô, o Itachi tem muito fanboy em todos os quesitos. Seja em nível de poder, seja em personalidade, a história. O Itachi é o personagem, acredito eu, que mais tem fanboy em Naruto. Mano, eu não faria o que o Itachi fez, eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Eu tentaria encontrar outra solução. Ou que ele é um psicopata doidão que matou a família dele e isso é um problema. Essa sempre foi uma discussão enorme na comunidade de Naruto. Pô, mano, eu acho, cara, sei lá, cara, que o Itachi é maluco da cabeça. Eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto, mano, porque eu fico com dúvida. Eu sei, o personagem obviamente não existe, ele é um personagem de ficção. Mas às vezes, a gente tem que considerar o personagem como se ele existisse. Mas às vezes, eu fico com dúvida se é o personagem que tem um problema mental ou se é o autor, entendeu? Eu vou explicar no vídeo que eu vou fazer futuramente. Voltou ativa nas últimas semanas porque um criador de conteúdo bem grande na real acabou soltando um vídeo. É, cara, esse cara aí tomou muito hate, mano. Olha o que ele escreveu. Por que idolatram esse bandido? O cara conseguiu pegar 307 mil visualizações em 8 dias. É o JJ. Mano, tanto de hate que esse cara tomou. Não tá escrito, mano, tanto de hate que esse cara tomou. Então aí, chamado de por que idolatram esse bandido. Acho que foi o JJ que fez esse vídeo, se eu não me engano. O vídeo dele foi grandão, pegou um monte de visualizações. E um monte de youtubers que falam sobre Naruto fizeram react, falaram um pouco sobre esse vídeo, porque é uma coisa bastante engraçada, na verdade. Ao longo do tempo, Naruto tem um monte de personagens que são realmente muito idolatrados pelas pessoas do público e pessoas do... É, cara, inclusive, cara, todo mundo fica exaltando Itachi, chamando Itachi de herói. Ah, o cara é herói. Ah, o cara salvou a vila. Nossa, salvou seu irmão. Cara, mas todo mundo fica botando muito hate em cima do Sasuke. Entendeu? Todo mundo fica humilhando, julgando. Cara, eu compreendo totalmente o Sasuke. Se eu fosse o Sasuke, eu fazeria pior do mesmo nível que ele fez, né? O Itachi não é isso tudo que dizem não, herói não. Mas tá bom, vamos ver. público de Naruto tendem a ser um pouquinho agressivas quando você não concorda com elas em alguma coisa. Não é de hoje que existem vários personagens que fizeram coisas muito canalhas na história de Naruto e mesmo assim são gostados ou então são... Pô, cara, o Hiruzen é um lixo. Você tá mostrando o Hiruzen aí, ele é um lixo. Cara, eu não gosto, cara, de personagem. Não gosto. Seja por causa da personalidade dele, o design, os poderes dele. E tudo que ele fez, cara. A importância dele na obra. Ai, personagem ruim pra caramba. odiados por conta disso. Um dos mais relevantes, por exemplo, seria o terceiro Hokage, talvez. Se você não se lembra, é esse velho aí que aparece lá no Naruto clássico. O cara era o líder da Vila da Folha e mesmo assim permitiu que muitas coisas problemáticas acontecessem na história. Tipo o fato de que ele deixou o Naruto crescer órfão sozinho, comendo leite podre e comendo miojo todo dia quando ele tinha tipo 10, 12 anos. Esse aqui era o líder da vila, inclusive, que prometeu... É, cara, esse daí é o grande Hiruzen, né? E olha que ele tava muito ocupado, né? Ele era muito ocupado, o Hiruzen. Cara, o Hiruzen não fazia nada, cara, da vida. Ele só ficava fumando esse cachumbo aí. O cara ficava igual um louco. pro pai do Naruto que tomaria conta dele, mas é isso aí, né? Naruto cresceu não muito bem. Guerras civis e outros problemas com clãs aconteceram também por conta desse cara, mas aí no caso, esse vídeo aqui é mais sobre esse outro canalha aqui. Itachi é um desses personagens em escala menor. Tem muito mais gente que gosta dele e conhece esse personagem quase... Cuidado, hein, Linkzinho. Você ficar chamando Itachi de canalha aí, os haters vão te caçar, hein. Os fanboys. Os haters, seu canal vai te caçar. Você ficar chamando ele de canalha. Mas o vídeo do JJ fala exatamente sobre o outro lado. Ele trata o Itachi quase como se ele fosse tipo o demônio na Terra. E eu acho que esse tipo de discussão tá em alta agora, na verdade, faz com que a gente possa, na verdade, discutir um pouquinho mais sobre o personagem do Itachi em si e se no fim das contas ele faz sentido como personagem. Essa ideia dele passar de vilão a herói faz sentido com a história de Naruto? Será que o JJ tá certo na visão que ele apresenta no seu vídeo? E é basicamente dizer que o Itachi foi criado como um vilão, mas depois, mais pra frente na história, o criador mexeu uns pauzinhos pra que ele parecesse ser um herói. E isso, na verdade, seria meio que uma mexidinha no roteiro que deixou as coisas meio estranhas. Bom, É, cara, isso daí é um tipo de retcon, né? Eu não sei se o autor fez o Itachi no início vilão pra depois fazer herói, né?
Porque antes de surgir Naruto Shippuden, porque foi graças ao Naruto Shippuden, né, que descobrimos toda a verdade do Itachi, porque o Obito revelou pro Sasuke e todos nós descobrimos a verdade, mas eu não sei se tinha algum tipo de light novel, entendeu? Antes do Naruto Shippuden que dava acesso a essas informações, eu não sei. Acho que isso dá um vídeo bem interessante pra gente falar, então já adianto. Oi, tudo bem? Eu sou o Link, eu tenho um canal de animes. E antes de começar, não esquece de pegar alguma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa. Vem comigo. Tá legal, pra analisar a história do Itachi como um todo, a gente precisa se lembrar primeiro mais ou menos como é que a Vila da Folha funcionava ali no universo de Naruto. Então, vamos lá. A Vila de Konoha foi originalmente fundada por dois clãs dentro da história. O clã dos Senjus, né, que era a galera do Hashirama, e o clã dos Uchihas, que era a galera na época liderada pelo Madara. Essas duas famílias se juntaram... Mano, nunca vou me esquecer, mano. Eu não sei porquê. A Vila da Folha, os caras colocavam o clã Uchiha, cara, como vilão. Mas quem era o vilão da história? O clã Uchiha ou o clã Senju? Pô, cara, os dois estavam lutando, tava batalhando ali. Não tinha herói, não tinha vilão. Entendeu? Não tinha, cara. Aí a Vila da Folha ficou do lado do clã Senju. Cara, é loucura isso daí. Porque o Madara tava querendo proteger o seu clã. E querendo proteger ele próprio e o irmão dele, Zona. O Hashirama tava querendo proteger ele, o clã dele e o Tobirama. Quem era o vilão da história? Mas eu sei que a Vila da Folha ficou do lado dos mocinhos aí. junto e conviveram juntas por muito tempo, criando a Vila Oculta da Folha. A situação nunca foi exatamente muito boa entre eles, desde a época em que o Uchiha Madara foi embora do clã e abandonou o vilarejo. Mas até então, nada demais. As coisas começam a se complicar um pouco... É, cara, eu não entendo, cara, porque a Vila da Folha decidiu colocar o clã Uchiha como vilão. Entendo, cara, que a mesma coisa que o clã Uchiha fazia ali, o Senju também fazia. Entendeu? Não havia diferença entre o clã Senju e o clã Uchiha ali. Deve ser o Tobirama, né? Espalhando os boatos ali pela vila, né? Deve ser o Tobirama que mexeu com a cabeça deles ali. Eu não sei, não. A invasão da Raposa de Nove Caudas acontece lá no começo do Naruto clássico. A Raposa de Nove Caudas é um demônio colossal que estava sendo controlado por alguém com Sharingan. Quem são as pessoas que podem usar Sharingan? O clã Uchiha. Automaticamente depois dessa invasão, o clã Uchiha é colocado É, cara. sob suspeitas. Eles são colocados meio que pra fora do vilarejo e recebem uma posição interessante ali como a polícia da Vila da Folha. Então, apesar de eles terem recebido uma... Cara, eu vou gravar um vídeo ainda falando, cara, o porquê o Obito ele lançou a Kyuubi na Vila da Folha. Eu sei que vocês vão falar, nossa, né, óbvio. Ele lançou a Kyuubi na Vila da Folha porque ele queria destruir toda a Vila da Folha. Ele queria se vingar de todo mundo da Vila da Folha. Cara, isso não faz sentido, cara. O objetivo dele era ele capturar a Kyuubi e levar a Kyuubi lá, pô, pra Gedo Mazou, sei lá, pra ele conseguir coletar todas as biju pra formar o Jubi. Mas não, o cara pega a Kurama e lança na Vila da Folha. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Posição de destaque era uma posição que tava ali meio que pra eles serem espionados e pra eles ficarem sob vigilância. O clã Uchiha fica com raiva disso, a Vila da Folha também fica com raiva disso, e uma tensão começa a crescer pra ambos os lados, que acaba evoluindo a um ponto de que o clã Uchiha... Cara, o Hiruzen é um lixo, cara. O Hiruzen deixou o Danzo tomar toda a decisão, ficar manipulando eles ali, junto com aqueles dois líderes lá, que era amigo do Danzo. O Hiruzen não tomou nenhuma decisão, cara, atitude. gostaria de tomar o controle da Vila da Folha, atacarem todos os líderes do vilarejo e tomarem controle por meio de uma guerra civil. Em resumo, é complicada a situação. Absurdamente complicado, não exatamente porque os velhos que governavam a Vila da Folha na Esses velhos aí, ó. O Danzo, essa velha e esse velho. Mano, o Hiruzen era um lixo, cara. O Hiruzen era um bosta. Cara, que diferença, cara. Até o Kakashi, até o Konohamaru, o Genin tinha mais poder de palavra. Entendeu? Até o Naruto. O Naruto Genin tinha mais influência com o Hiruzen. Eram maravilhosos em negociação, né? Todos eles não estavam dispostos a negociar antes de estourar um conflito, tudo uns bosta. E a Tsunade ainda botava moral neles, né? Agora que eu me lembrei, né? O contrário do Hiruzen. Apareceu na tela, tudo uns babaca, cada um deles. Enquanto que ao mesmo tempo, o pessoal do clã Uchiha também não estavam lá muito dispostos a negociar. E aí nesse meio que cresceu o pequeno Itachi Uchiha. Itachi é um moleque, um pequeno ninja que foi criado no meio de uma situação de guerra. Então assim como a maioria dos personagens do Naruto clássico, por exemplo, eram todos meio traumatizados e meio birutas da cabeça, o Itachi mais ainda por conta da fase onde ele cresceu. A maioria dos problemas do seu clã fizeram com que ele amadurecesse rápido, se tornasse... É, cara, o Itachi tinha um trauma. Quando ele era criança, ele presenciou, né? Ele participou. Eu me lembro que foi a terceira guerra ninja, né? Que ele participou. Ele nasceu, né, traumatizado por causa disso, a terceira guerra ninja.
É, deve ser isso a terceira, é. Uma pessoa com a cabeça não lá muito bem da parada. Ele funcionava quase como se ele fosse um espião duplo da aldeia da Folha. Ele pegava algumas informações e sempre contava pro clã Uchiha, ao mesmo tempo que tudo que acontecia dentro do clã, ele contava pro pessoal da Vila da Folha. Assim, por muito tempo, impedindo que um conflito se estourasse entre ambos os lados. Aos 13 anos de idade, Itachi era conhecido como um cara muito barra pesada e se tornou capitão das forças especiais Anbu. Em um certo ponto, esse cara aqui aparece. Esse daqui é um dos maiores vilões de Naruto por ser... Mano, na moral, cara. Se eu fosse Itachi, eu teria matado Danzo. Na moral, eu teria matado. Teria passado a peixeira no Danzo. Cara, o Danzo só faz merda, cara. Personagem bosta. O cara só faz merda. Danzo, um belíssimo de um miserável. Um personagem que era um canalha, sabia que era um canalha e fazia tudo o que fosse possível pra poder ficar em posições de poder. Danzo deu duas opções pro Itachi a partir do momento em que ele sabia que não tinha mais como voltar atrás. Ia rolar uma guerra, ia arregaçar tanto a Vila da Folha quanto o clã Uchiha. Então o Itachi podia não fazer nada e deixar essa guerra estourar, ou ele podia dar um jeito. Mano, era tudo por causa do Danzo, cara. Hiruzei não botava limite nele. Durante a noite, invadir e destruir todo o clã Uchiha. Isso ia fazer com que a vila ficasse tranquila e o irmão mais novo dele, o Sasuke, poderia sobreviver, tanto quanto ele próprio. E claro, isso também salvaria a Vila da Folha. É interessante de se salientar que nesse momento onde essa decisão foi oferecida pra ele, Itachi tinha acabado de perder seu melhor amigo, que tinha presuntado a si mesmo. E disclaimer, Danzo e os outros velhos da Vila da Folha aqui, eles tinham tipo, sei lá, 50 e poucos anos. Nós não temos exatamente a idade confirmada do Itachi quando isso rolou, mas um disclaimer é que ele se tornou capitão do Zanbu aos 13 anos de idade. E foi mais... Cara, eu acho que nesse tempo, eu não sei se o Kakashi deve ser mais velho, né, que o Itachi, eu não sei. Kakashi aí devia ter uns 14, sei lá, 14, 15 anos. O Itachi deveria ter o quê? Uns 13, 14 anos? Sei lá. mais ou menos na mesma época que ele matou o clã inteiro. Então assim, o Itachi tinha entre mais ou menos uns 13 a 15 anos quando isso É, por isso daí. rolou. Claramente aí a fase dos 13 anos é exatamente a fase onde você consegue pensar e refletir bastante sobre uma decisão de matar sua família toda. É, cara, ele tinha 13 anos agora que eu me lembrei. Ou não, né? Então mesmo que muitas pessoas, inclusive dentro da própria história de Naruto, escolham dizer que, mesmo na época, aos 12 anos, Itachi já pensava como um Hokage, eu escolho simplesmente dizer que, não, na verdade isso daí é besteira. O moleque simplesmente cedeu à pressão porque ele tinha trauma de guerra e tinha medo de um conflito que pudesse envolver seu irmão mais novo nisso. Então, ele decide seguir o caminho mais difícil. Cara, depende, cara, em qual situação que tá falando que ele pensa como Hokage. Depende em qual situação. Pensar como um Hokage é tomar decisões difíceis. Vou dar um exemplo, a Rin. A Rin, ela pensou como um Hokage ali. Eu não vou falar que a Rin pensava o tempo todo como um Hokage, mas naquela certa situação que ela pulou na frente do Chidori e do Kakashi pra ela morrer, pra Vila da Folha não ser destruída, blá blá blá. Ela tava pensando e agindo como Hokage. Porque não é qualquer ninja que teria coragem de tomar aquela decisão de morrer pela vila. Eu não acredito que, sei lá, a Ino, a Sakura, o Naruto, dependendo da situação, não sei, teria coragem de morrer pela Vila da Folha. Eu não sei, né? Eu tô falando eles de Genin, obviamente. Um detalhe também é que muitas pessoas acreditam que toda a ideia do massacre do clã Uchiha não faça nem muito sentido pra dentro da história da Vila da Folha, porque, em tese, a razão pela qual não podia rolar uma guerra entre a Vila da Folha e o clã Uchiha era porque muita gente ia acabar morrendo, e se essas pessoas morressem, a vila ia ficar com menos poder. E por causa disso, outras vilas podiam atacar a Vila da Folha, e aí ia dar bosta. Sabe o que é engraçado? O clã Uchiha inteiro, então, é morto pelo Itachi. Clã Uchiha esse que eram as forças policiais ali da Vila da Folha. Ou seja, era uma galera pesadíssima com Sharingan, que não tava mais na vila. E mesmo assim, não deu nada de errado pra vila. Mais pra frente, várias outras vezes o vilarejo da Vila da Folha foi invadido, e mesmo sem o clã Uchiha, ficou tudo numa boa, então... Mano, pelo que eu me lembro, mano, a questão não é nem questão que a Vila da Folha ia ter menos nível de poder após a morte do clã Uchiha, não. Pelo que eu me lembro na história, se por acaso houvesse um conflito entre a Vila da Folha e o clã Uchiha ali, os ninjas da Folha versus clã Uchiha, as outras nações iriam se envolver nesse conflito. Aí ia gerar mais guerra e mais morte. Porque se por acaso o clã Uchiha e a Vila da Folha entrassem em conflito, a Vila da Areia, a Vila da Chuva, as outras vilas lá que tinham ninjas, eles poderiam querer atacar. Eles iam se aproveitar da situação, e querer atacar. Pelo que eu me lembro é isso. O motivo. Engraçado todo esse drama de a vila não pode perder força militar. E aí no final das contas eles perdem e tá tudo certo. Itachi se junta, faz todo aquele plano que todo mundo conhece, e em uma noite ele acaba com todo o clã Uchiha. Inclusive ele mata os próprios pais dele, e é aqui que a gente começa a entrar numa espécie de dualidade interessante. É, cara.
Eu não teria coragem de fazer isso, não. Onde, em Naruto clássico, Itachi foi apresentado pra gente como o quê? Um belíssimo de um psicopata, diga-se de passagens. O Itachi Mano, fala uma coisa, por que o Itachi não utilizou o Kotomatsu Kami no Fugaku? Mas deixa, né? simplesmente matou os pais dele, foi embora, e aí depois o Sasuke, que era irmãozinho dele, né, e que na época tinha, sei lá, 5 aninhos, descobriu isso e ficou com ódio. Não, o Itachi ficou parado esperando o Sasuke chegar. Quando o Sasuke chegou, ele foi lá e... Ai, ai, cara. O Itachi é maníaco, hein? um genjutsu na cabeça do moleque, mostrando exatamente como ele matou os pais e o resto do clã por horas seguidas. Isso talvez tenha dado aí uma média de trauma no Sasuke. Talvez aí, não sei. Média não, cara. O menino ficou totalmente traumatizado. Pelo que eu me lembro, eu acho que o Sasuke, ele tinha em torno de, que, 6, 7 anos. Mano, imagina uma criança, mano, vendo isso. Imagina uma criança de 6 a 7 anos vendo isso. Mano, a criança fica doida, cara. A criança fica doida. Somente gosto de pensar no Itachi, jovens, como nenhum lado nem outro do que as pessoas tanto defendem. O Itachi é um grande herói que se sacrificou por não sei o quê. Não, ele era um moleque que cedeu à pressão e depois não conseguiu voltar. E provavelmente surtou no meio do caminho. Inclusive, isso é parte de uma coisa que é muito retratada a respeito do clã Uchiha, não é? Como eles amam muito as pessoas e quando esse amor passa pro lado do ódio, eles meio que surtam e ficam meio... Pô, cara. O próprio Itachi se arrependeu. Eu me lembro que ele se arrependeu lá pra frente. Quando ele enfrentou o Kabuto, que eles fez o Edo Tensei, ele se arrependeu dele não ter contado toda a verdade pro Sasuke, um montão de coisa. Ele fez o Sasuke sofrer pra caramba. da cabeça e ficam meio malucos. Então eu acredito que o Itachi nem é exatamente um vilão maluco, pelo menos não em 100%, ao mesmo tempo que ele não é um herói. Essa primeira ação dele aqui pra mim é pessoalmente a primeira ação onde ele passa bastante dos limites. Ele matou o clã como tinham ordenado ele pra fazer, mas traumatizar o irmão mais novo dele não parece exatamente uma boa ideia. Depois que o Itachi vai embora, a Vila da Folha supostamente... Pô, cara, ele próprio se arrependeu, né, de ter traumatizado o irmão dele. Ele colocou o irmão dele com 6, 7 anos no Tsukuyomi pra vivenciar todo aquele ocorrido. O Sasuke viu o clã inteiro sendo morto, a sua avó, seu avô, seus pais, várias vezes. Aí o Itachi fala: ah, eu fiz isso daí, eu acabei com o nosso clã, com a nossa mãe, com o nosso pai, é pra testar as minhas habilidades. Depois ele colocou o Sasuke novamente no Tsukuyomi. Quando ele foi lá na Vila da Folha, ele colocou de novo no Genjutsu. Cara, ele traumatizou. Ele ainda falou que o Sasuke era fraco. Lhe faltava ódio ainda, né? Deveria cuidar do Sasuke pra que ele cresça forte, saudável e viva uma vida normal. E com certeza absoluta, assim, você mostrar a morte dos pais do moleque com 5 anos talvez não tenha ajudado muito aí nesse quesito, mas tudo bem. Quando o Sasuke tinha cerca de 12 anos, Itachi volta a aparecer na Vila da Folha. E aqui ele já tinha despirocado completamente, né? Ele volta pra Vila da Folha, ele bate no Sasuke, abre o braço... Cara, foi isso daí que eu falei, né? Ele piorou. Ele já tinha colocado o Sasuke anteriormente no Tsukuyomi. O Sasuke vivenciou toda aquela situação. Depois ele foi ali, ele humilhou o Sasuke, né? Porque ele era muito mais poderoso que o Sasuke. Ele humilhou, quebrou o braço do Sasuke, enforcou ele, chutou ele. E colocou ele no Genjutsu, né? E falou que lhe faltava ódio, que ele era fraco. Dele, aproveita pra poder chegar ali no vídeo do Sasuke e falar: tá te faltando ódio, você não tem poder suficiente ainda. E ainda decide, por que não, a gente passar aquele filme da morte dos pais dele na cabeça dele de novo. Seria uma ótima ideia, não seria? E aí lá vai o Itachi traumatizar o Sasuke mais uma vez. Todo mundo que já assistiu Naruto... Mano, seria mais fácil o Itachi treinar o Sasuke? Em vez dele ter implantado ódio no coração do Sasuke, não seria mais fácil ele ter contado para o Sasuke? Porque por mais que vocês vão falar, não, se ele tivesse contado a verdade para o Sasuke ia sentir ódio da Vila da Folha. Ele ia odiar a Vila da Folha porque ele ia saber que foi por causa da Vila da Folha que o Itachi exterminou todo o clã. Cara, mas lá pra frente ele odeia a Vila da Folha. Ele tinha o objetivo não só de matar o Danzo, mas destruir a Vila da Folha. Então ia dar no mesmo. Apesar que a situação ia ser totalmente diferente, né? Porque nesse cenário que eu coloquei, que o Itachi conta a verdade para o Sasuke vai estar sendo treinado pelo Itachi. O Itachi vai treinar ele, vai ensinar ele Taijutsu, usar melhor o Sharingan, o Mangekyo, blá blá blá, todos os sentidos, e o Sasuke ia conviver com o Itachi.
Sei lá, os dois iam treinar escondido, entendeu? E o Sasuke nem ia sentir esse ódio todo pelo Itachi, assim. O Sasuke não teria ido atrás do Orochimaru. O Sasuke não teria caído nas mãos do Obito. E teria acontecido um montão de coisa se o Itachi tivesse contado pro Sasuke. Sasuke sabe que o momento em que o Sasuke luta com o Itachi é o divisor de águas que faz com que o Sasuke vá embora da Vila da Folha. Até o momento onde a luta Sasuke e Itachi tinha acontecido, Sasuke era um moleque que, apesar de traumatizado, era o mais gente boa possível. Ele era até legal na maioria das vezes. É a partir daqui que as coisas começam a ficar muito pesadas. Então, pelo menos aqui, o vídeo do JJ em si tem uma coerência bastante interessante na forma como ele é apresentado. Em Naruto clássico, realmente Itachi é representado como um vilão bem maluco e bem psicótico do seu próprio ponto de vista. Porque parem pra pensar mais ou menos na visão que o Itachi... Mano, te falar uma coisa, cara. Sasuke sofreu pra caramba. A pessoa que critica o Sasuke, ele não tem nem direito de criticar, o Sasuke é mimado, tá bom. Você aí, que fica criticando o Sasuke, que fala que ele não tem motivo pra ele fazer o que ele fez, que ele é uma criança mimada, revoltada, que não era pra ele fazer. Se o seu irmão aí, o seu irmão, se você tem um irmão, uma irmã, ele vai lá e dá uma bicuda no seu cachorro. O que você fazeria com o seu irmão? Se o seu irmão desse um chute no seu cachorro, acredito que você ia ficar irritado, né? Que você ia gritar, que você ia partir pra cima dele. Se ele quebrasse o seu videogame, seu irmão. Se ele quebrasse seu videogame. Se ele quebrasse a sua TV. Se ele desse um soco na sua cara. Eu acredito que você ia querer agredir ele, né? Imagina o Sasuke. Se você pensou, ah não, se meu irmão batesse no meu cachorro, eu ia querer agredir ele. Imagina o Sasuke, que era uma criança. tinha aqui. Em tese, o que parece que ele queria fazer é, depois de ter matado todo o seu clã, parece que o Itachi sentia algum tipo de culpa. Ele sentia que merecia uma punição pelo que ele fez. E ele via no Sasuke essa oportunidade. Ele queria que o Sasuke se tornasse um herói. Então, ele ia virar um vilão, o Sasuke ia crescer, ficar forte, virar um herói, vir e matar ele. E nisso, o Sasuke se tornaria um personagem consagrado, tudo ficaria numa boa e a vila seguiria em paz e tranquilidade. Vocês conseguem sacar como só pensar nesse plano já é uma visão bem deturpadinha da cabeça do que poderia acontecer? Principalmente porque nessa de virar um vilão, o Itachi passou aí um pouco da cota, né? Passou talvez muito da cota, na real. Então, sim, eu acho que a ideia de considerar que o Itachi é bastante um vilão aí na parada, muito mais do que ele poderia ser um herói, é muito considerável. De fato, ele não é o herói, mas em nenhuma das formas possíveis. Além que mais o Itachi, ele gostava muito do irmão dele, ele amava o Sasuke e... espera um pouco aí. No vídeo do JJ, ele diz que considera que a ideia é que o fato do Itachi passar de ser um maluco pra virar um cara que amava o Sasuke seria um retcon. Pra quem não sabe o que é um retcon, explicando rapidinho, esse é um termo narrativo que as pessoas conhecem como continuidade retroativa. É tipo você pegar uma coisa que... Um retcon, vou dar um exemplo aí. Ele vai explicar, mas eu vou dar um exemplo. Imagina que... pegar, por exemplo, Dragon Ball. No início, as pessoas, para se transformar em Super Saiyajin, tinha que treinar muito, ter o coração puro. Agora, em Dragon Ball Super, para se transformar em Super Saiyajin, basta você ter células S e concentrar energia nas costas, que você se transforma. É você pegar um conceito, o criador pegar um conceito de algo e ele dar uma alteração. Ele mudar, alterar. É isso que é um retcon. Já aconteceu na história, já foi vista, nesse caso, o Itachi sendo um vilão maluco, e aí você muda isso na história mais pra frente. Tipo, do nada você decide que agora o Itachi vai ser um irmão legal, e aí você coloca umas informações novas que ninguém sabia, e de repente o Itachi agora é um cara legal. Como eu tinha falado pra vocês antes, eu não exatamente acredito na ideia de que o Itachi sofreu um retcon. Até porque a ideia dele parece bem sólida pra mim, mas ela só não fica sólida na forma como os fãs veem ele exatamente. Mesmo que, principalmente no final da história, Naruto tenta dar uma ideia ali de que o Sasuke e o Itachi têm realmente uma relação de irmãos, onde eles se amam e tudo mais. O Itachi amava o Sasuke. Vamos começar por um fato muito básico aqui, jovens. O Itachi não amava o Sasuke em si, o Sasuke que a gente conhece, como pessoa. Ele amava meio que uma versãozinha ideal do Sasuke que ele tinha, que era o quê? O irmãozinho dele, fofo, inocente, bonitinho, que ia crescer como um herói e ia ter uma vida legal por conta do sacrifício que ele fez. O Itachi enxergava o Sasuke quase como se fosse uma ferramenta pra ele ter uma redenção. Esse moleque vai crescer, vai ficar forte, vai me matar e aí ele vai conseguir viver uma vida normal. Se o Itachi realmente amasse o Sasuke, traumatizar o moleque mais de uma vez sem nenhuma necessidade não era uma coisa que era lá muito necessária. Cara, não faz muito sentido isso daí não. Era pra ele treinar o Sasuke. Treinar, ensinar técnicas, estilo de combate. Se ele quisesse, cara, ele passasse os olhos dele pro Sasuke, como ele fez, né? E é isso daí, mano. Mas no final da luta entre o Itachi e o Sasuke, ele salvou o Sasuke do Orochimaru. Pra mim, desculpem dizer, mas pra mim é o mínimo que o Itachi poderia fazer. Porque assim, talvez aí, né, só talvez, não sei, o plano do Itachi era que o Sasuke virasse um herói. E aconteceu exatamente o contrário. O Sasuke virou um criminoso procurado, muito forte e... Cara, é o que eu falei, cara, o Itachi só fez merda. Se ele tivesse contado para o Sasuke que ele massacrou todo o clã,
em si por causa da vila, senão ia ocorrer uma guerra, blá blá blá. Por mais que o Sasuke nem entender, né? Sasuke criança ali, duvido muito que ele ia entender, que ele ia compreender, né? O Sasuke tinha 6, 7 anos de idade, mas conforme o tempo passasse, ele bateu lá pros seus 12 anos de idade, o Itachi poderia chamar ele para conversar. E se por acaso o Sasuke não quisesse escutar o Itachi, dialogar, era só o Itachi colocar ele num genjutsu e mostrar ele através do genjutsu, entendeu? O Itachi colocasse ele dentro de um genjutsu e ele mostrasse ali toda a vida dele, mostrasse o que aconteceu com o Chizuru, mostrasse o passado, o que ele vivenciou na guerra, os traumas dele, mostrasse como é uma guerra e tudo, através do genjutsu, e o Sasuke ia acreditar nele. Era só ele fazer a mesma coisa que o Madara fez com o Obito. O Obito viu a Rin morrer, blá blá blá, aí o Madara colocou o Obito no genjutsu, mostrando tudo que ele queria ali. Tudo foi graças ao Orochimaru. O Itachi é responsável aí só por ter basicamente estragado a vida do Sasuke, destruído a vida dele. Então assim, salvar ele do Orochimaru é no máximo um pedido de desculpas legalzinho vindo do Itachi, tá? Não é lá essas coisas também. É justamente por isso que eu não tenho certeza vocês, mas eu não gosto muito como lá no arco da guerra, por exemplo, lá no final de Naruto Shippuden, eles tentam realmente tratar o Itachi e o Sasuke com aquela ideia de que ele sempre é Mano, eu vou te mandar real. Se fosse eu no lugar do Sasuke, eu ia odiar o Itachi do mesmo jeito. Mano, eu não ia querer saber. Ah não, ele fez isso pra proteger a mim e a Vila da Folha. Ele fez isso pra proteger a Vila da Folha. Primeiramente, eu não sei de onde que as pessoas... Obviamente, eu sei, o Itachi não tinha coragem de matar o Sasuke. O próprio Obito afirmou isso, né? Que ele não tinha coragem de matar o Sasuke, né? Assim como o próprio Obito afirmou. Cara, mas falando na realidade, o Itachi fez mais aquilo mesmo pela vila mesmo. Sempre vai amar o Sasuke e tal, porque eu sinto que é meio tirado da bunda, realmente, esse pedaço. Por mais que o Itachi, quando criança, gostasse do Sasuke, eu sinto que ele realmente se perdeu bastante como pessoa ali do resto da história. Então, nesse ponto, faz sentido pra mim dizer o seguinte: eu concordo com o JJ em alguns pontos. Eu não acho que a história do Itachi seja exatamente um retcon, eu só acho que ela for... Obviamente, eu sei. Pelo que eu me lembro, foi dito no mangá que o Itachi amava mais o Sasuke do que a própria vila. Obviamente, eu sei. Uma parte da decisão dele, o acordo dele, era para proteger as pessoas da vila, as crianças e o próprio Sasuke. Cara, mas, sei lá, cara. Esse amor do Itachi é muito estranho, mano. Um pouquinho a barra em alguns pontos pra poder tratar ele como se ele fosse um pouco mais herói do que ele é. Porque se você assistir a história, simplesmente olhar pros fatos, você consegue perceber que o Itachi é tudo menos um herói. Mesmo que a história dos Uchihas não seja ali tão bem construída, assim, ainda é uma trama política que dentro da história funciona, é bastante legal, e principalmente porque a gente consegue ter mais uma razão pra colocar a culpa nos velhos da Vila da Folha, tipo o terceiro Hokage, que todo mundo odeia, por exemplo. Ao mesmo tempo que eu acredito que a ideia do Itachi herói veio muito mais por conta do público do que qualquer outra coisa. As pessoas idolatram muito o personagem do Itachi como esse herói sério e de sacrifício que toda vez que ele aparece na história... É, cara. Eu vou revelar algo pra vocês, mano. Eu odiava o Itachi. Eu odiava ele muitos anos atrás, né? Eu odiava ele até eu escutar o rap do 7 minutos. Que foi através do rap do 7 minutos que eu conheci a história dele. Depois eu assisti o anime. Eu assisti o anime de Naruto. Vi algumas páginas do mangá. Fui lá no mangá. Algumas partes no mangá. Isso daí, eu conheço a história dele, a jornada dele. Coloca uma música triste. Eu pessoalmente concordo muito com a parte do vídeo do JJ que ele fala que as pessoas, sim, elas gostam muito do Itachi, mas a maioria delas não são fãs do Sasuke, por exemplo. O Sasuke pra mim é o personagem surtado que mais faz sentido surtar em Naruto clássico inteiro. Eu volto a dizer aqui uma coisa que eu já falei em um vídeo que eu fiz uma vez no canal, defendendo o Sasuke. Se você assistir Naruto clássico inteiro, você vai perceber que em todo Naruto clássico, Sasuke é um personagem, ok, traumatizado, ele é chato às vezes e ele Cara, a pessoa fica julgando o Sasuke, foi como eu falei. Essa pessoa que julga o Sasuke, se o irmão dela bate no cachorro dela, ou mata o cachorro dela, ela ia querer meter a porrada. Ela ia querer meter a mão no irmão dela por ter matado ou batido num cachorro. Aí vocês podem falar, nossa, é um cachorro. Gente, eu acho que vocês têm racionalidade e entendimento para saber que a nossa família, mãe, pai, tio, vale muito mais do que um cachorro. Entendeu? Se coloquem no lugar do Sasuke. Eu duvido
Se o irmão de vocês pegar o videogame de vocês, quebrar a TV, quebrar o celular de vocês, ou melhor, e se o irmão de vocês dar um tapa na cara da mãe de vocês, ou da namorada, esposa de vocês, o que é que vocês iam fazer com o irmão de vocês? Me dizem aí. Se vocês estão perto do irmão de vocês, o irmão ou a irmã de vocês dá um tapa na cara da mãe de vocês, dá um soco, ou espanca ela, cospe na cara dela, eu acredito que vocês iam querer meter a porrada nele, né? Imagine o Sasuke. Eu acho que vocês vão concordar comigo que entre o irmão de vocês dar um tapa na cara da mãe de vocês e matar a mãe de vocês é muito pior ele matar, né? Dar um tapa na cara da mãe é horrível, mas ele matar ela é muito pior, né? Então se coloquem no lugar do Sasuke. Se na mente de vocês, ah não, se meu irmão desse um tapa na cara da minha mãe, eu vou meter a porrada nele. Tá maluco de bater na minha mãe? É minha mãe. Nossa. Imagine a mente do Sasuke. O Itachi foi lá, matou o próprio pai, matou a própria mãe, matou todo o clã e falou: ó, eu fiz tudo isso é pra eu testar as minhas habilidades. É isso. Muitos momentos ele tem atitudes de uma pessoa gente boa. Tipo quando ele salva o Naruto, por exemplo, Naruto contra o Haku, ou vários outros momentos onde ele realmente se coloca na frente e se sacrifica pelos amigos. Ele era um moleque gente boa. Ele só não continuou sendo porque alguém estragou o bagulho. Cara, o Sasuke era um garoto de boa, cara. Ele era um garoto bom, entendeu? E não confunda, ah não, que bom que ele tá maluco, ele só ficava de cara fechada, pô, cara, ele não vai ficar sorrindo, né? Ele não vai ficar rinchando, sorridente, né? Ele era um garoto bom, entendeu? As coisas que ele fez pelo Naruto, entendeu? Quando no exame lá de pegar o Guizo, ele próprio ia oferecer a comida dele pro Naruto. Ele próprio aí, como vocês estão vendo nessa cena, ele pulou na frente do Naruto e ele quase morreu, né, pelo Naruto, apesar que eu acho que isso é um roteiro forçado do caramba, mas ele quase morreu aí pelo Naruto. E ele se importava, cara, com o Naruto, com a Sakura, com o Kakashi. Ele era uma pessoa boa. Só que ele não era uma pessoa boa no sentido que vocês queriam, né? Nossa, ele ficar abraçando todo mundo, ficar beijando, ficar agarrando, entendeu? Ele é uma pessoa traumatizada. Ele é um tipo de pessoa boa, só que séria. Enfim, essa é mais ou menos a minha opinião a respeito do Itachi, herói ou vilão. Mas e você que tá assistindo aqui? O que você acha disso? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui e tchau. Oi galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe seu like. Fui, valeu.